Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força jamais o resgata. Carlos Drummond de Andrade. O Avesso das Coisas, escrito por Carlos Drummond de Andrade em 1987. No dicionário de verbetes Carlos Drummond de Andrade, ele fala sobre amor, política, religião, fé, esperança, amizade, literatura, usando minas frases para falar as coisas máximas em O Avesso das Coisas. Carlos Drummond de Andrade, ele é considerado o poeta do atemporal, porque até hoje a sua poesia serve para essa época atual. Nesse livro aqui, Carlos Drummond de Andrade, ele fala várias coisas do cotidiano em forma de dicionário. Ele tenta definir várias coisas como o amor, religião, fé, futebol, esperança, política e tudo de maneira bem ironizada. Esse aqui é um livro de aforismos. Para quem não sabe o que é um aforismo, é quando uma frase tenta sintetizar o máximo em poucas palavras. Também seria um livro bem interessante para você conhecer mais sobre o Carlos Drummond de Andrade, a sua grandiosidade e como ele gostava de usar as palavras para definir como é a vida. Entre esses aforismos que estão aqui nesse livro, eu escolhi alguns bem interessantes para vocês terem uma ideia de como é esse livro. Inocência. A inocência é a forma celestial da ignorância. Espelho, acusador ou cúmplice. Lucidez. Somos lúcidos na medida em que perdemos a riqueza de imaginação. Paciência. Se precisamos de paciência para nos suportarmos, quanto mais para suportar os outros. Amor próprio. Ao contrário do amor, o amor próprio não acaba nunca. Vida. Aprendizado sem conclusão de curso. Poesia. O poeta é um mentiroso que acaba dizendo as mais belas verdades. Se Carlos Drummond de Andrade já fazia excelentes poemas como Canção Amiga, No Meio do Caminho, As 100 Razões do Amor, Memória, através desse livro você vai perceber como ele conseguia sintetizar coisas da vida para transformar em mais belas poesias. O livro foi relançado em forma de livreto em 2010 pela Editora Record, tem 241 páginas e as suas ilustrações são do cartunista chileno Jim Scott, que é a combinação perfeita com os pensamentos escritos pelo Carlos Drummond de Andrade nesse livro. É um livro bem bacaninha que você pode ler em qualquer página. As ideias colocadas aqui, resumidas em aforismos, é bem interessante. Para você que gosta de frases e pensamentos curtos que tentam definir a vida em poucas palavras, você vê mais da ideia de como funcionava o Carlos Drummond de Andrade para fazer as suas poesias também. E eu recomendo fortemente esse livro. O Avesso das Coisas pode ser considerado um pequeno dicionário sobre o que Carlos Drummond de Andrade pensava sobre a vida, colocando ideias geniais em pequenas frases e fazendo a gente pensar e refletir sobre muita coisa. Ele consegue colocar o máximo da vida em mínimos extraordinários. Nota 10. Então é isso aí, pessoal. Carlos Drummond de Andrade sempre foi um poeta que levou a sua poesia mais para o lado do lirismo, e esse livro aqui você vai entender muito mais como funciona a mente desse grande escritor. Então, se você gostou, se inscreva nesse canal, like ou dislike fique por sua conta, fiquem com Deus e até mais.